Amém. Ainda em pé, eu gostaria de te convidar a ler comigo Josué, capítulo 1, verso do 1 até o 9. Estamos aprendendo de manhã, aprendemos sobre esse texto. O semanário foi aberto com este texto também, que é muito interessante. E eu gostaria que a gente pudesse ler e refletir esta noite sobre essa coisa linda que Jesus nos ensina. Vamos juntos? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que tu continues falando com cada um de nós, desta feita através da tua palavra. Queremos te agradecer pelo livramento da Adnelson, da Priscila, nesse acidente que eles tiveram agora à tarde. Queremos te agradecer, Deus, porque a Fernandes e Edilete já estão recuperados. Queremos te agradecer, Deus, por todas as bênçãos. Queremos te pedir pela irmã da Neuza, Senhor. Deus, tenhas misericórdia. Cada um de nós tem um pedido, e a gente nessa hora, Senhor, coloca tudo nas tuas mãos. E, Senhor, por favor, abre o nosso coração, o nosso entendimento. Alivia, Senhor, todos os problemas, os sintomas que porventura não sejam agradáveis, e que tudo possa concorrer, Deus, para a tua vontade, para a realização da tua vontade. Por favor, nos ensina, ó Deus, e que a tua palavra, ela frutifique nas nossas mentes e nos nossos corações. Oramos a ti em nome de Jesus, amém. Tome assento, por favor. Não se espantem, Fernandes e Edilete saíram daqui para pegar Covid lá em Cuiabá, né? Mas está tudo bem, graças a Deus, muito forte. Estavam tomando os cuidados, está tudo bem, graças a Deus, né? Priscila e o Adnelson também tiveram um acidente agora à tarde, mas estão aqui no culto, graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus é muito bom. Queridos, antes de entrar neste assunto, eu quero reforçar o pedido que nós sempre fazemos para que a gente esteja orando pelo nosso país. Por favor, não esqueçam, isso tem que ser de modo continuado. Essa semana a gente viu tantas coisas, tantas notícias complicadíssimas, e a gente precisa orar pelo nosso país. Lembrem, por favor, que hoje nós temos servos e servas de Deus nos principais pontos do executivo.
nosso ministro da Justiça, gente, o nosso ministro da Educação. Nós tivemos um problema seríssimo nos últimos anos de educação no nosso país. A nossa ministra da Família, o nosso presidente é um homem temente a Deus, independente de partidarismo, de qualquer coisa. Vamos orar, por favor. Às vezes as pessoas criticam sem saber e dizem: os cristãos ou os pastores não podem, não devem falar de política no púlpito. Eu vou dizer uma coisa para você gravar no teu coração e nunca mais esquecer. Quando os pastores não falarem mais de política no púlpito, brevemente eles não poderão também falar mais de Jesus. Tenha certeza disso. Nós não falamos de politicagem nem de candidatos. Nós não maculamos a igreja, mas nós somos os seres mais políticos que existe em toda a terra, porque política é intervenção na sociedade, e cristão verdadeiro é sal e luz. Não tem ninguém que intervenha mais na sociedade que os cristãos. Ninguém é mais qualificado para falar de política do que os cristãos. Infelizmente, nós perdemos um pouco dessa qualidade e nos também acomodamos em determinadas zonas que propiciaram a gente chegar num estado complicado como a gente vê hoje, com igrejas em algumas cidades, inclusive impedidas de ter culto, ou impedidas de ter grupo de louvor, ou impedidas de devolver o dízimo. Eu acho que vocês acompanham isso e vocês sabem a gravidade de cercear. Quando no púlpito se perde a liberdade, pouca coisa vai restar a essa nação. Por favor, constantemente orando pelo nosso país. Na nossa EBD, eu vejo que tem sido muito interessante, porque nós temos estudado sobre experiências de homens e mulheres de Deus, e que nitidamente vão ao encontro de um crescimento de caráter. Hoje não foi diferente, e eu acredito que durante todo esse trimestre a gente vai ver isso. Hoje foi falado bastante sobre Josué, isso foi uma tônica na semana, não foi combinado isso, né? São Jesuscidências, né? E a gente tem visto que Deus, Ele está direcionando, Ele está tratando especificamente sobre o nosso caráter. Ele está mexendo no nosso entendimento. Nós tivemos, inclusive, no programa de quarta-feira, o tema de metanoia. A gente tem falado muito sobre isso, sobre transformação, sobre sair da forma e pensar de um modo que seja realmente agregador na visão de Deus, que tenha cosmovisão bíblica, que a gente possa enxergar as coisas e que a gente possa refletir e atuar como Deus gostaria que a gente atuasse. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco, sobre essa atuação de Josué. O que aconteceu? O que Deus quis fazer? O que Deus fez? E o que Deus está tentando, no meu entendimento, trazer para cada um como experiência. Não aquilo que ficou de modo isolado no passado. Não, mas hoje. O que Deus está falando comigo? O que Deus está falando contigo? Nós temos, de fato, uma Canaã. A gente está entrando numa Canaã. Nós já entramos numa Canaã. Esses versos iniciais de Josué, eles são muito interessantes, porque ele faz algumas colocações que elas têm implicação em coisas passadas, e a gente vai perceber que Deus está cumprindo as promessas, e de uma forma absolutamente incrível, miraculosa, algo que não seria possível para aqueles 40 mil homens derrotar todos aqueles povos e fazer aquelas conquistas incríveis que foram feitas. Não seria possível. Se você olhar de um modo militar, de um modo humano, não seria possível. Como que Jericó cai? Como que Josué comanda aquele povo? Um povo que nem o conceito de nação
estava totalmente sedimentado, porque aquele povo havia passado mais de 400 anos de escravidão no Egito. Ele perdeu todo o senso de nação. E aquele povo totalmente sem rumo, com a palavra de Deus sendo rarissimamente ministrada ou preservada durante o cativeiro. Como que Deus pega aquele povo com uma mentalidade escrava e faz uma grande nação, cumprindo aquela promessa que ele havia feito a Abraão e que nos alcança a todos nós? E como nós falamos da vez passada, se estamos aqui, é por causa dessa promessa. Deuteronômio, capítulo 34, verso de 1 a 5, nós vamos fazer algumas leituras assim bem rápidas, mas interessantes, para a gente entender esse contexto. Então subiu Moisés das campinas do Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente de Jericó. Olha que interessante, Moisés está de frente de Jericó, olha só. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, toda aquela extensão, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, tudo. É muito interessante isso, pessoal. Quando a gente vai em Israel, em determinados momentos, você pega e sobe num monte, e você vê um vale assim imenso, e como tudo não é assim muito grande, é muito pequeno, você consegue enxergar lá longe assim o mar. Você consegue, essa visão, ela fica muito nítida quando você está lá e você percebe essas coisas. Você consegue olhar o horizonte, e é tão interessante que você consegue ver até a curvatura da terra. É muito, muito interessante. E o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento, olha só, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Vocês lembram o que aconteceu? A rebelião na congregação. Moisés fere a rocha, desobedece ao Senhor. Foi uma coisa geral muito forte, e o Senhor castiga Moisés. Moisés está salvo, está com o Senhor? A gente vai ver que sim, né? Mas ele foi castigado, ele não entrou na terra, né? Bom, quando Moisés morre, antes disso, ele faz um pedido ao Senhor, que está em Números capítulo 27, verso de 12 a 18, e vocês vão poder acompanhar, que é basicamente assim: Deus chama Moisés, anuncia que ele vai partir, e Moisés, assim, é engraçado que Moisés dialoga com Deus como se fosse assim, como se Deus não tivesse ciência das coisas, ou não tivesse o controle de tudo, e ele pede justamente um sucessor para o Senhor. Mas na verdade, quando a gente olha Êxodo 24:13 e outras passagens, tem muitas passagens sobre isso, a gente percebe que ele já tinha um sucessor e que ele estava preparando um sucessor. No texto que nós lemos, lembra que quando ele, nessa tradução, ele diz o servidor de Moisés, que era Josué, que é filho de Num. Mas a tradução, a literal, é servo. E ele era conhecido como servo de Moisés. E justamente Deus faz esse pedido. E na indicação vem quem? Josué é o teu sucessor. Deuteronômio, a gente vai citando algumas coisas e vocês vão acompanhando. Deuteronômio capítulo 31, verso 14 e 15, olha só. Disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Pessoal, é interessante isso, né? Como é que você se sentiria se Deus te chega e fala assim: eis, Filipão, que teus dias estão chegados. Eis, Jean, que tu não vais mais andar de skate, teus dias estão chegados. Olha só, para que morra, chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Já está escolhido, né? Ele vai dar a missão para Josué. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. E olha o que aconteceu. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. É uma bênção. E eu tenho pedido isso para o Senhor.
que a nossa igreja, quando você estuda as igrejas de uma forma geral, qual é a grande dificuldade das igrejas? Igrejas sérias. É o templo? São os templos, as acomodações? Não. Número de membros? Não. Arrecadação da igreja? Não. Qual é a dificuldade maior das igrejas? Líderes. Líderes. E o Senhor fala sobre isso. É tão sério que o Senhor fala que a gente ore ao Senhor da seara que mande os obreiros. De tão sério que é isso, né? Moisés estava preparando, sem dúvida nenhuma, e ele amava Josué. Lembra de Josué e Calebe? E Moisés vem trabalhando nisso, até que o Senhor dá o ultimato para ele. Vejam o que está em Deuteronômio capítulo 32, verso 18. É uma coisa interessante. É um alerta. Olvidaste, ou seja, esqueceste a rocha que te gerou. Essa rocha aqui, pessoal, vocês lembram aquele discurso lá de Jesus com Pedro? Vocês lembram lá? Aquela pedra, é essa rocha bem aqui. E te esqueceste do Deus que te deu o ser, que te deu a vida. O que é isso aí? Moisés, ele faz um discurso em determinado momento à congregação e pega muito forte nesse discurso. E diz que aquela congregação ela é muito ingrata, que ela está se esquecendo da rocha que havia salvado todo aquele povo, que havia remido aquele povo, que aquele povo estava se esquecendo das promessas. Deus ele tinha falado para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, ele foi repetindo aquelas coisas, e coisas detalhadas, mesmo assim, com as promessas, com o maná, com aquela coluna de fogo, com a nuvem que impedia que aquele povo morresse no deserto, impedia que as suas roupas envelhecessem, que dava a comida, a bebida diariamente. O povo se esquecia, e o povo tinha que ser exortado. E Moisés, acho que já antevendo essa situação de tão forte que ele estava nesse discurso, que ele diz assim: a partir de agora esse discurso escreve, e esse discurso vai para o lado da Arca da Aliança e vai acompanhar a Arca da Aliança em qualquer lugar que ela vá. Olha só, que interessante, né? Moisés morto, Josué é chamado, é um novo líder, ele sabe das promessas, ele tem um duro discurso de Moisés alertando que aquele povo, que na verdade sou eu e você, a gente se esquece muito fácil da rocha que nos sustenta, que nos gerou, que nos deu a vida, e que a gente está sempre errando e pecando de modo contínuo. Moisés, ele sabia que precisava de alguém forte, ele sabia que ele não entraria, e ele sabia que aquele homem tinha que prosseguir apesar daquela dor imensa. Imaginem Moisés, príncipe do Egito, acompanha aquele povo, é um instrumento de Deus naquelas 10 pragas. Imagina isso na mentalidade daquele povo escravo, o grande libertador, um profeta incrível, viveu todos aqueles anos com aquele povo e de repente morre. Eu me lembrei de um texto que está em Mateus capítulo 8, 22, que parece muito duro, mas que você pode entender o que acontece nessas horas de crise e qual deve ser o nosso posicionamento pela fé. Jesus, replicou-lhe porém Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Momentos de crise, nós temos que virar para Deus pela fé e prosseguir, e andar, e procurar obedecer, e focar naquilo que de fato tem importância. A ordem de Deus, ela é tão interessante, queridos, como isso nos alcança, como isso é verdadeiro, e como isso não pode ser desfeito. E eu queria que você entendesse, ainda antes de Moisés, a gente ir buscar um pouco mais atrás para Abraão, para você entender o que está acontecendo com Josué
e o que está provavelmente acontecendo comigo e com você. Gênesis capítulo 15, verso de 7 até o 9. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Ele está falando com Abraão. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Ou seja, como é que isso vai acontecer de fato? Tu estás dizendo que eu vou ser pai de uma grande nação, uma multidão. Tu vais me dar uma terra que é uma terra que mana leite e mel, que é uma coisa assombrosa. Meus olhos vêm de um lado do outro, é uma imensidão. Como é que isso vai acontecer? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Sabe o que aconteceu? Gênesis capítulo 15 ainda, do 17 até o 21. E sucedeu que, posto o sol à noite, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante, olha só, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Lembra? Foi cortado ao meio. Um acordo, um pacto, sempre se faz, no mínimo, com 2 partes. Olha só, as partes juram, e para valer, tem que ser juramento de sangue. Olha só como as coisas são interessantes. Deus requer esses animais, cada um, não podemos detalhar, cada um tem uma simbologia específica e um significado específico. Corta, separa as metades. Olha só, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, ainda é Abrão, dizendo: a tua descendência, olha o pacto, a tua descendência, eu, você, todos nós, dei. Você viu que mudou o verbo? Você viu que mudou o tempo verbal? A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amoreu, o Cananeu, o Girgazeu, o Jebuseu. Olha só, Deus é tão preciso que Ele descreve os povos que estão habitando naquela terra que Ele já deu a Abraão, a mim e a você. Agora olha que interessante, anoitece, densas trevas, e aí vem um sono profundo sobre Abraão. Você sabe por quê? Porque Deus precisava de um pacto que não poderia ser violado, que não poderia ser desfeito. Ou seja, Abraão tinha que entrar no pacto como representante meu e seu, do povo de Deus, mas ao mesmo tempo ele não poderia, porque ele é pecador e é falho. Temos um problema. Como resolver? Deus jura por Ele mesmo. Deus assume os 2 lados. Olha que interessante. Deus faz um pacto que não pode ser revogado. E é por isso que Ele tira o verbo do futuro e diz: dei. E joga no passado. Já é tua por propriedade. Às vezes as pessoas perguntam: como é que Deus pode chegar numa terra onde os povos estão habitando? E a gente até falou isso de manhã. É simples, é o seu próprio caso, o meu caso. Você tem uma casa, tem uma escritura, tudo bem. Aí você retroage essa escritura. Aí teve um outro proprietário, teve um outro. Aí você consegue até estabelecer uma cadeia. Mas quem é que começou isso? Quem foi o primeiro proprietário? Quem chegou? Na verdade, foi um poceiro. E a gente vai ver isso, que Deus, em momento nenhum, Ele passa a propriedade da terra, e eu falo do planeta, para o homem, para mim e para você.
Ele mandou reinar, ele deu a posse, mas ele não deu a propriedade. E por quê? Porque ele tem o direito de intervenção como proprietário. Olha só, eu não estou falando de leis humanas, eu estou falando assim, ó, a mesma coisa que eu já dei muitos exemplos. Está aqui meu óculos. Como é que eu provo que ele é minha propriedade? Eu tenho que ter a nota fiscal. Eu estando com ele, eu tenho a posse. Mas a propriedade, você tem que ter um documento legal disso. Quem é que tem um documento legal da terra? Nenhum homem tem. Deus. E um pedaço dessa terra, ele deu com um propósito específico ao nosso Pai na fé e à sua descendência, que somos nós. Deuteronômio, capítulo 6, verso de 1 a 3, a gente sempre procura dizer assim, olha, o fim da lei é a obediência. Por que a lei existe? Qual é o objetivo da lei? É sinalizar como um semáforo quando você deve seguir, quando você deve parar, quando você deve ter atenção. Mas isso não quer dizer que você não possa passar o semáforo. É um sinalizador. Mas ela existe para que a gente tenha um sistema funcional, harmônico, baseado na obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, que te ensinassem, olha só, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor, olha o objetivo, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. O fim da lei é a obediência. Como foi falado de manhã, na lição, pelo pastor Gilberto, obediência gera bênção. E eu estou me lembrando agora aqui desse versículo, para que te multipliques na terra. De sexta-feira para cá, eu recebi a notícia de 3 grávidas, mais 3. Elas não falaram nada, nem os maridos, né? Inclusive tem um aqui, então eu não sei se pode. Mas hoje à tarde, né, Mônica, a gente estava falando com o que ficou tão feliz, que não está aqui, né? É ligado aqui, esse casal é muito ligado, né? Mas está lá na terra que o Gabriel está estudando, lá em Curitiba. Tá. Mas não me autorizou, então eu não posso falar. Mas tem 3. Um está aqui, o outro está pertinho daqui e o outro em Curitiba. 3 grávidas de uma. Pode falar? Um está ali, pessoal, olha ali, olha. Jonathan vai ser papai de novo. Olha que bênção. Então assim, olha, obediência a Deus, obediência aos seus estatutos, é o segredo da vitória, é o segredo da felicidade, a gente sabe disso. Mas olha só, pessoal, eu e você, nós temos promessas incríveis. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Gente, vocês
Vocês conseguem entender que nós temos uma promessa incrível, maravilhosa, que nós somos participantes daquele pacto que lá atrás Deus chamou Abraão, aquele homem simples como eu e como você, mas que era um homem, eu não entendo como, temente a Deus no meio daquela idolatria, que a gente já conversou, a família era idólatra. Abraão incrivelmente tem temor de Deus, é um homem bom. Deus escolheu, fala com ele, estabelece um pacto, jura por ele mesmo. Essa promessa incrível, ela é muito mais do que uma terra geográfica, do que a Bíblia está falando. Quando a gente olha agora em Hebreus, a gente percebe que é uma promessa celestial, que é uma promessa de vida eterna, que há uma Canaã celestial para mim e para você, e que a gente tem que observar de um modo humano como essas coisas aconteceram com Josué, quais foram os empecilhos, quais foram as coisas espirituais que faziam paralelo com o que Deus está querendo nos mostrar com essa nova aliança, com este sangue precioso do mediador que é Jesus Cristo. Como esse Jesus Cristo estava lá com Abraão, com Moisés, com Josué, e como ele está do mesmo modo comigo e com você, só que a gente ruma agora, não para uma terra perecível, mas ele está falando de conceitos espirituais e de conceitos de eternidade. Ele está falando de vida eterna, ele está resgatando aquele conceito da rocha, e dizendo para você e para mim que nós temos uma promessa incrível, que nós temos uma Canaã celestial. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, perdão, 1 Pedro capítulo 2, verso 11, olha só: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu quero me deter na primeira parte desse versículo. Olha só o que Pedro está falando para mim e para você. Ei, não te esquece nunca de uma coisa: você é um peregrino, você está peregrinando nesta terra, você é um forasteiro, você não é daqui, você tem o Espírito Santo de Deus, você está no mundo, mas você não é do mundo. É por isso que o mundo, ele vai te odiar, o mundo, ele vai te negar. Vai ser tão difícil viver aqui, é tão complicado a gente vencer dia a dia o pecado, é tão complicado a gente dizer não para o mundo, mas é tão necessário a gente colocar a nossa fé em Jesus Cristo, porque nele nós conseguimos sim viver aqui e não se contaminar. E caso a gente peque, e a gente vai pecar e a gente vai errar, queridos, Jesus fala, não é 7, mas 70 vezes 7, é correr para os braços dele, é pedir perdão, é lembrar da promessa, é lembrar da aliança que não pode ser quebrada em momento nenhum, não pode ser desfeita, e que se ele te escolheu, é porque ele também te predestinou, ele te conheceu antes de você estar no ventre da sua mãe. Lembra quando Josué, Caleb e mais 10 homens que eram considerados os príncipes, pessoas assim exponenciais, os melhores de cada tribo, Moisés pega esses 12 homens e manda espiar a terra. Vocês lembram dessa história porque nós pregamos recentemente sobre isso. Mas eu te pergunto assim: você está espiando a terra? Você consegue espiar a eternidade? Você consegue espiar aquilo que está no final da tua esperança? Você consegue vislumbrar que logo, logo vai ser chegado o teu tempo, o meu tempo, e que a gente vai estar aonde Jesus está? Você consegue imaginar um lugar sem dor,
sem sofrimento, sem envelhecimento, sem pecado. Você conhece? Você consegue ver isso? Que tipo de terra você está espiando? Porque de repente você consegue espiar isso. Você consegue ver pela palavra, pelas escrituras, pela exposição das escrituras, você consegue ver essa Canaã celestial. É bíblico, o Espírito Santo ele te convence. Mas a pergunta para ti é: que tipo de espia é você? Que tipo de espia? Vai ser aquele, como foi falado na EBD hoje, que eles ficaram tão apavorados que eles dizem assim: eles enxergam a gente como se fossem gafanhotos, eles são gigantes, são poderosos. Pessoal, isso é o pecado, isso é o mundo, isso é o que vem contra mim e contra você. Como é que você está vendo o mundo? Como é que você está vendo as dificuldades? Como é que você está vendo os problemas? É como aqueles 10 espias que queriam matar Josué e Caleb? Ou você está vendo pelos olhos da fé? Você conhece a palavra e está fazendo a opção de obedecer continuadamente, prontamente, e está dizendo assim: eu não sei, eles são grandes, eles podem ser o que for, eles são poderosos, pode ser o que for. O pecado está assim, amanhã eu não tenho jeito. O meu relacionamento não tem mais jeito, meu emprego não tem mais jeito, meu não sei o que não tem mais jeito, tudo não tem mais jeito e tudo está acabando e tudo está assim. Gente, coloca a cabeça no travesseiro, relaxa, descansa e entrega nas mãos de Deus. O que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus pode restaurar, Deus pode curar, Deus pode te dar o inimaginável. É você que limita Deus. Deus não te limita em momento nenhum. Você limita Deus. Como é que você vai ser? Qual é a tua atitude? É uma atitude de fé? Ou você acha que Josué e Caleb não tremeram as pernas? Você acha que não? Você acha que não tremeram as pernas, pessoal? Aqueles poucos homens, olhando aquelas cidades fortificadas. Vocês sabem por que as cidades estavam lá? Porque aquela terra era se você for lá, humanamente falando, de primeira qualidade. Eu nunca tinha visto algo parecido. No mesmo país desse tamanhinho, neva e tem deserto. Não consigo entender. No deserto, eles produzem as flores mais lindas e as frutas mais saborosas do mundo. Como é que é isso? Como é que é isso? Qual é a tua atitude? A tua atitude é dos 10 espias que conheciam as promessas, conhecia a promessa de Abraão, conhecia a promessa de Isaac, de Jacó, conhecia o discurso de Moisés, os ensinamentos, conhecia porque depois Josué faz a mesma coisa. Josué exorta e lembra das promessas de Deus para aquele povo. Mas qual é a tua atitude? Porque quando eles voltaram, Josué e Caleb e Moisés falaram com certeza para eles: vocês não estão lembrando o que Deus falou? Vocês não estão lembrando das promessas e tal? Sabe o que eles fizeram? Segura eles aí, vamos apedrejá-los. Eles queriam matar Josué e Caleb. É isso que o mundo quer fazer comigo e com você. Quem está por trás do mundo é quem governa o sistema mundano, é Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. Você pensa que ele quer te dar descanso? Hein? Ele quer te deixar numa zona de conforto. Não vou falar porque se eu falar ou se me posicionar, eles vão me tirar daqui. Não, é porque se acontecer isso dessa forma, vai ser assim. Não, eu vou perder meu amigo. Não, eu não posso falar, eu não posso... Como é que é? A tua atitude é essa? Como espia de Deus? Ou você vai ser sal e luz? Mas o mundo vai me pegar e assim eu vou sofrer muito e as consequências são muito fortes. E aí? Você está sozinho? Se você estiver sozinho, eu te falo, faz isso mesmo e corre. Agora, se você estiver com Deus, se você souber a promessa que tem sobre você, se você souber o pacto que não pode ser revogado que tem sobre você, você vai temer o quê? Gigante? Quem é que você vai temer? Josué capítulo 5
verso 13 a 15. Eu gosto de ler esse pedaço porque ele é incrível, pessoal. Vejam o cumprimento das coisas e o cuidado de Jesus. Vejam o cuidado de Jesus. Estando Josué ao pé de Jericó, lembrem que antes de Jericó tem o Rio Jordão. Quando você vai lá no Jordão, você nem percebe, mas é um dos rios mais baixos que existe no mundo em relação ao nível do mar. O Jordão é mais ou menos 800 metros abaixo do nível do mar. Para você ter uma ideia, a gente vive no nível do mar aqui. Está aqui o rio aqui, ó. Né? A gente sai daqui no Marajó, está no Atlântico. Imagina aí. Olha, Josué, ele sai com os 40 mil e desce. Vai descendo até chegar lá no Jordão. Olha só. Estando Josué ao pé de Jericó, que é uma cidade fortificada, incrível, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Cara, Josué é muito... Eu acho que Josué deu uma descompensada quando ele olhou o varão com uma espada nua. Respondeu ele: não. Olha o que ele disse: sou príncipe, significa primeiro, do exército do Senhor. Aí a gente imagina assim, deve ser Miguel, deve ser alguma coisa assim, né? Um arcanjo e tal, poderoso com a espada. Escuta aí. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim: anjo não aceita adoração, só o Senhor pode ser adorado. É Jesus, o príncipe dos exércitos. E quando você lê essa história, você vai ver que ele mesmo liderou, ele mesmo orientou, ele mesmo conduziu aquele povo para a vitória. Aquele povo não teria como vencer humanamente, mas o Senhor dos exércitos, aquele que prometeu, aquele que fez o pacto, e ele jurou com a sua própria vida, aquele que entregou a sua vida por mim e por você, ele estava lá na conquista. Ele é o mesmo mediador que nós lemos lá em Pedro. É ele, Jesus. É ele que está mediando a nossa ida para Canaã, e nós só podemos derrotar e entrar nisso e passar o Jordão com esse Jesus. Ele é o príncipe, ele é o príncipe do exército do Senhor. Ele é Jesus. Ele está na história, ele está em cada momento com o seu povo. Ele está nos ensinando agora. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos numa jornada para a terra celestial, para Canaã celestial. Nós temos que descer, porque é isso que Tiago fala. Quando você desce, quando você se humilha, então o Senhor te exalta. Você tem que descer da onde você está. Você tem que ir até a beira do Jordão. Você tem que descer, você tem que se humilhar. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Você só vai ter isso, e só vai passar, se você se humilhar, se você abrir seu coração, se você deixar de lado o que você acha, as tuas confianças, as coisas que você se segura nela, as tuas amarras, você vai ter que se largar. Olha, nós somos um povo persistente. O povo que vai ao céu é um povo que não desiste.
quando você se encontra verdadeiramente com esse príncipe dos exércitos de Deus, a gente não tem como, nesse confronto, se você é dele, você não tem como não se arrepender. E tudo começa quando você ouve, quando você o vê, como agora ele está falando com você aonde você estiver. É a palavra dele que está sendo ministrada. É este mesmo príncipe, é este Jesus, é o verbo que se fez carne. Quando você o ouve, quando você abaixa e você desce até o Jordão e se humilha e simplesmente abre o teu coração, larga as resistências, larga tudo que está te prendendo com as coisas que não são as coisas de Deus. Nesse momento, sabe, abre a tua mente para o Senhor. Quando você o ouve ou você o vê, e essa espada é a sua palavra, e você tem ouvido, e você se arrepende, olha, quando você abre o teu coração, você renasce. E quando você renasce, você começa a construir os altares para Deus. Josué, capítulo 4, verso 8 e 9. Olha que coisa interessante que aconteceu lá e que a gente precisa fazer acontecer aqui e agora. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué. Você sabia que Josué, em grego, a raiz dele é Yeshua? Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras, simbolizando as tribos, né? No meio do Jordão, olha só, no meio do Jordão, escolhe, se você olhar o texto, você vai ver, escolhe 12 caras, os principais de cada tribo. De novo, cada um deles levanta uma pedra, vai botar no ombro, olha só. Como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Olha só, então eles foram no meio do rio Jordão, o rio Jordão já está aberto, a arca da aliança entrou com os sacerdotes, com os levitas. Na hora que eles pegam a arca e pousam no meio do rio, o rio está todo aberto. Josué, a mando do Senhor, um príncipe de cada tribo, pega uma pedra, coloca nos ombros, a maior que pode carregar, leva para o acampamento em Gigal, e aí vai fazer um altar. Repare só, levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Eu não sei se você percebeu, mas com um pouquinho de atenção você vai entender que os 12 homens vieram, pegaram do meio do Jordão 12 pedras grandes, levaram para Gilgal e fizeram um altar. Gilgal significa exatamente isso, é círculo de pedra, é o altar de Deus que foi erguido. Esse altar que foi erguido é um altar externo, fora do rio, neste lugar de consagração para o Senhor. Agora olha que coisa interessante, neste outro versículo, o 9, ele diz que onde estava a arca da aliança, também foi erguido um altar, também com 12 pedras, e a palavra diz que ele está até hoje. Quando você ouve a palavra, quando você vê esse príncipe, quando você escuta Deus falando, e você se arrepende, você desce ao Jordão, se humilha, Deus, Ele te traz para uma nova vida. 2 altares depois do renascimento, eles devem ser erguidos na minha vida e na tua vida. Um altar é externo, e as pessoas vão ver e vão olhar para mim e para você e vão perceber que a minha vida, que a tua vida é um altar, e que esse altar ele é feito de frutos. E a Bíblia diz que pelo muito frutificar nós glorificamos a Deus.
E sabe qual é o fruto? Gálatas, você vê lá em Gálatas capítulo 6, 22 e 23. O amor, a alegria, a bondade, a paciência, a delicadeza, a fé, a mansidão, domínio próprio. Você vai ver o fruto de uma vida consagrada ao Senhor. Eu fiquei pensando assim, nossa, essa palavra é para mim mesmo, porque às vezes eu não sou fácil, nem eu me aguento mesmo, né? Hoje, eu estava meio invocado, e aí eu estava conversando, eu não sei nem com quem era, aí a Mônica se aproximou. Quando a Mônica se aproximou, que eu já sabia o que era, que é coisa do Gabriel, né? Claro, mãe é o menino, vai passar, menino não, um marmanjo desse, imagina, né? Tamanho dele, né? Aí vai passar só 5 dias, 6 dias, então quer tudo 100%, não pode fazer nada e tal. Aí eu, Mônica, aí depois quando eu fui ler essa palavra, eu falei assim, nossa, eu acho que isso aqui está falando comigo. Eu acho que essa parte aqui de amabilidade, delicadeza, domínio próprio. Aí eu disse, tudo bem, Senhor, é o primeiro que ouve é o primeiro que fala, né? O ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Então chega primeiro em mim. Nem adianta ter sistema de som, porque a velocidade não tem jeito. Primeiro chega no meu ouvido. Tudo bem, ok, perdão. Nós precisamos erguer um altar, e esse altar vem pela mudança de caráter. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16 fala um pouco sobre isso. Ele diz assim, preste atenção, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Olha só, a Mônica diz, e é verdade, né, que eu absorvo muitas coisas. Realmente, eu acho que eu já nasci meio invocado, pessoal. E assim, eu já nasci assim, absorvendo algumas coisas. Tem coisas que me dão vontade que vocês nem imaginam. E uma das coisas que me chamou a atenção ontem é porque eu peguei às vezes eu fico olhando alguma coisa e eu peguei no Face uma pessoa aqui da igreja num traje e numa posição que não foi legal. E eu gosto muito dessa pessoa e desse casal. E quando eu vi essa postagem, cara, eu fiquei assim, tu não imagina. Algumas coisas, nós como pastores, a gente sente mais do que uma outra linguagem. Talvez a linguagem seja mais essa. E você não pode dar brecha. Se você der brecha, é como uma grande represa. A pressão espiritual ela é imensa. Se você, às vezes, é uma frestazinha, vai arrebentar tudo. Porque você abriu aquela brecha, você precisa fechar. E muitas vezes você precisa ouvir de Jesus, ouvir do Espírito Santo isso, porque você não vai ouvir de outro momento. E talvez você só tenha escutado agora, porque eu falei para você que você precisa descer no Jordão, se desarmar, descer esses 800 metros, para que depois que descer, depois que esse altar tiver erguido, o Senhor possa, no comando dele, te exaltar e derrubar as tuas fortalezas. O primeiro altar é externo, e ele tem a ver com o nosso caráter, com os nossos procedimentos, com os frutos do Espírito Santo. Mas o segundo altar, ele está lá no meio do Jordão. É um altar que significa temor de Deus, e ninguém enxerga ele. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando julga as pessoas. E a gente olha para as pessoas e faz juízo delas, porque esse altar, ele está dentro do teu coração, e a água cobriu ele, ninguém vê,
Então quem é que de fato teme a Deus? Quem é que de fato e não de vista ama ao Senhor? Quem é que de fato obedece ao Senhor de modo voluntário, de modo continuado e de modo alegre? Esse é o altar que está no teu coração e no meu coração. Gilgal, hoje é aqui. Provavelmente todos que estamos aqui já passamos pelo Jordão, já ouvimos a palavra de Deus, já nos arrependemos, já entregamos as nossas vidas para o Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, para todos que estão desta igreja, ou que o Senhor está atraindo para esta igreja, que vão chegar, o Senhor quer altar verdadeiro, Ele quer arrependimento, Ele quer que a gente seja santo. Ele diz, você precisa ser santo, não que você não vá pecar e fazer coisa errada, não, mas você precisa ter a mentalidade de santo. Você tem que permitir que Deus tire o Egito de você, porque você já saiu do Egito, mas tem coisa do Egito dentro de mim e de você, e Ele quer tirar essas coisas, porque Ele é santo, e Ele diz para mim e para você, que a gente tem que ser santo, como Ele é santo, e a santidade é todo dia, a conversão é todo dia, é um pouquinho, é mais um pouquinho, é mais um pouquinho, e só para quando a gente estiver fora deste corpo contaminado, enquanto isso não para. E é isso que o Senhor está refletindo com você e comigo nesta noite. Vamos à terra prometida, vamos a Canaã, bora se segurar. Segure na minha mão, segure na mão de alguém, ajude alguém, receba ajuda de alguém. Eu preciso de ajuda todos os dias. Você não precisa? Você não precisa de ajuda para se santificar? Você não precisa de ajuda para derrubar as tuas fortalezas? Ou você acha que você vai derrubar aquilo que está construído, que ninguém vê, aquelas coisas mais ocultas, se você não erguer os altares ao Senhor? Não funciona assim. Deixe o príncipe dos exércitos do Senhor conduzir a tua vida nessa jornada peregrino e forasteiro, junto a Canaã celestial. É para lá que nós vamos. E nós não vamos sós. Amém, queridos? Nós vamos juntos. E nós não vamos deixar ninguém para trás. Sabe por quê? Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque Ele não deixa. Ele nunca perdeu ninguém. Ele não vai te perder. Ele te chamou aqui para você escutar o que você está escutando hoje, para você aumentar o teu nível de compromisso com Ele, responsabilidade, para você não ficar parado, para você ouvir a sua voz, e para você responder efetivamente ao seu chamado, e não ficar parado, não ficar desse jeito, sem lembrar aquilo que Ele fez por você, sem lembrar de onde Ele te tirou, sem lembrar porque você tem fôlego de vida. Ele te ama, mas Ele é justiça e misericórdia. Quero te convidar para você fechar teus olhos e orar comigo, porque eu preciso dessa oração, eu acho que você também precisa. Pai, nós entramos na Tua presença em nome de Jesus, a quem nós amamos, a quem a nossa vida pertence, para te dizer, Pai, nós queremos ir para Canaã celestial, e nada vai nos tirar dessa jornada, desse caminho. O nosso foco é a Tua palavra, e nós não vamos nos desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Nós vamos manter a obediência, nós vamos nos ajudar. A gente vai se chamar a atenção mutuamente. Quando as coisas não estiverem muito legais, a gente vai ajudar um ao outro. Antes da gente criticar, antes da gente adjetivar, antes da gente julgar, a gente vai orar, a gente vai oferecer ajuda. E quando a gente estiver precisando, Deus nos dá coragem para pedir ajuda. E Deus, nós queremos te pedir também que a gente não se esqueça das promessas que tem sobre cada um de nós, e que a gente não esqueça
que nós só estamos aqui por tua causa, nós só vamos por tua causa, nós só somos salvos por tua causa, nós só somos curados por tua causa, nós só vamos ressuscitar por tua causa. É por tua causa que nós vamos ao céu, porque tu, de modo voluntário, desejaste isso para cada um e nos amaste ao ponto de dar a tua vida por cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a erguer esses altares, o visível e o invisível, que o nosso coração seja temente a Ti, Senhor, e que a gente possa glorificar o Teu nome de modo externo, através dos frutos do Teu Espírito. Nos ajuda, nos socorre, porque Tu sabes como nós somos. Tu sabes que nós precisamos de Ti e que nós não conseguimos, Senhor, sem que Tu estejas no completo comando da nossa vida. Portanto, perdoa os nossos pecados e nos ajuda e nos socorre e nos carrega nos Teus braços. Nós Te suplicamos e Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, para quem não participou da ceia do Senhor, por favor, faça um sinal de manhã. Quem não participou? Tem muitas pessoas. Então eu vou pedir mais 10 minutos para você. Nós vamos fazer uma oração muito simples e nós vamos distribuir a ceia do Senhor. Amém? Para aqueles que não participaram de manhã, tá bem? Vou convidar o pastor Cachado, por favor, para fazer essa oração. Os diáconos, por favor, a gente vai servir de modo bastante rápido, mas vamos terminar comungando com o Senhor. Olha, eu vim de manhã, eu já ceei. Pastor, eu posso cear de novo? Pode, não há problema nenhum. Não há problema nenhum, se você quiser cear de novo. Mas lembre que você está estabelecendo intimidade com o Senhor e com os teus irmãos. E aproveite nesse momento para falar assim: Senhor, realmente eu precisava ouvir isso. Eu preciso descer, eu preciso erguer esses altares, eu preciso ouvir a Tua palavra, eu preciso de Ti mesmo. Amém. Glória a Deus. Estás limpo pela palavra. Assim diz a palavra, né? E ela por si só, ela se encarrega disso. Antes de fazer essa oração, eu queria ler um trecho, apenas um versículo, que foi o versículo que nós lemos pela manhã. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. E você que vai cear, você já ouviu tudo o que é necessário. Então examine-se antes de cear. E não deixe de cear. Porque o Senhor espera isso. Ele espera essa comunhão, Ele espera esse relacionamento contínuo com Ele. Você não tem que parar de deixar de cear se você já cumpriu e está seguindo as pisaduras dele. Você pecou, peça perdão. Peça perdão ao Senhor. Se tiver alguma coisa que está lhe impedindo, uma pessoa aqui talvez, vá até essa pessoa se ela estiver aqui. Se ela não tiver, peça perdão para o Senhor. Diga o nome da pessoa, mas não deixe de cear. É comunhão com o Senhor, é relacionamento com Ele. Olha o que diz o versículo 26 do capítulo 11. Diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Para você fazer esse anúncio, querido, é o que disse 1 Pedro ainda há pouco: sede santo, porque eu sou santo. Para você fazer esse anúncio, neste momento, peça perdão para o Senhor. Mas não deixe de cear. Mantenha a comunhão contínua com o Senhor. Nós só chegaremos ao Senhor se tivermos estabelecido essa comunhão e mantermos esse relacionamento contínuo com Ele. Porque Ele vai te ajudar. Ele quer fazer isso, Ele quer te abençoar. Eu pediria que você que vai cear, fique de pé. Fique de pé. Agora eu vou dizer uma coisa para você que está nos visitando. Se você já abriu o coração para o Senhor, se você é batizado, não que você seja impedido de cear, mas se você já se batizou em águas e você está com esse desejo de cear, fique de pé.
cear. Vamos estabelecer essa comunhão com o Senhor. Você está na casa do Senhor. Essa casa não é do pastor Felipe, não é do pastor Cacheado, não é da igreja Primeiro Amor. Esta igreja é do Senhor, queridos. É do Senhor. Se você se examina, se você pede perdão ao Senhor e você já se sente apto a ter essa comunhão e manter esse relacionamento e reatar esse relacionamento com Ele, sei, porque você anuncia a morte e a ressurreição dele. Porque este é o nosso objetivo. Essa é a fé que nos mantém firme. É na ressurreição dele. Amém? Podemos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pelo privilégio, Senhor, de termos mais 30 dias mantidos de pé, Senhor. Chegamos até aqui pela Tua misericórdia e pela Tua graça que sempre nos acompanha e superabunda nas nossas vidas. Pai, está aqui os elementos, Senhor, do qual nós simbolicamente nós vamos dizer para Ti, muito obrigado, e fazer essa representação, mas tendo consciência, a boa mente de Cristo, a boa mente de que Tu estás comigo, com o meu irmão, com a minha irmã. E queremos estabelecer essa comunhão e esse relacionamento contigo, Pai. Então fortalece, dá graça e dá força, Pai, até que Tu venha nos buscar, Senhor. Ajuda-nos. Muito obrigado, Pai. A nossa palavra é de gratidão e oferecendo o nosso corpo como um sacrifício puro, santo e agradável a Ti. Essa é a nossa oração, Pai. No nome de Jesus. Você que crê e vai cear, diga amém. Glória a Deus. Podemos servir? Vem cear, o mestre chama. Hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Vem faminto. Vamos, pessoal, continue. Se a mídia tiver a letra, vem cear, o mestre chama. No início, tu te podes saciar. Faminto a Jesus.
sua oração e participe do pão e do cálice, em nome de Jesus. Encerrar, mas se você sentiu no teu coração de entregar a tua vida ao Senhor, ou de se reconciliar, de repente você está afastado da igreja, afastado da comunhão da igreja, e você nesta noite ouviu a palavra do Senhor e quer se reconciliar, se é com você que o Senhor falou, venha aqui à frente. Aqui é o Gilgal de Deus, é o altar de Deus, e a gente vai orar com você e por você. Há alguém nesta noite, neste lugar, e quer renovar a sua aliança com o Senhor, que está aqui. Alguém. Isso é tão precioso, né, queridos? As pessoas às vezes dizem assim: Pastor Felipe não gosta muito de fazer apelo, né? Não gosta muito de chamar as pessoas. É porque é tão precioso. E quando eu ouvi a voz de Deus, eu fui 3 vezes na frente, eu já falei isso, porque eu sabia que aquilo estava falando comigo, não precisava de nada, eu sabia que era muito precioso, que era o Filho de Deus, que tinha tomado a forma de homem, e que ele estava falando comigo, eu sabia que era comigo, que era verdade. Na mesma hora eu fui no altar e me derramei. Isso aconteceu várias vezes, eu acho que eu fui me convertendo devagar, eu acho que até hoje, todos os dias eu estou me convertendo. Se você está afastado do Senhor e você quer nesse momento falar para Deus assim: Senhor, eu quero refazer minha aliança contigo, e eu quero aqui no teu altar receber a oração, Senhor, a oração, e dizer que eu vou seguir firme, mesmo sendo forasteiro, forasteira, peregrino, eu vou seguir firme no comando de Jesus para Canaã celestial. Alguém? Se você estiver na internet escutando esse culto em nome de Jesus, você pode se ajoelhar aonde você estiver, e nós vamos orar agora nesse momento, terminando o culto, e você pode receber aí onde você está a bênção do Senhor. Eu convido toda a igreja nesse momento a fechar seus olhos por mais 1 minuto só, por favor. Pare o que você estiver fazendo e agora ore ao Senhor e consagre a sua vida. Por favor, faça isso. O Senhor está aqui, o seu Espírito está aqui. Ninguém vai substituir a tua oração. Nenhum pastor, nenhum padre, nenhum líder, ninguém. É conversa. O véu, ele se rasgou de cima a baixo. Você, pelo nome de Jesus, pelo mediador, que é o Senhor Jesus, você tem acesso ao Santo dos Santos. Ore agora a Ele. Deus, em nome de Jesus, quero orar por todas essas pessoas que este culto, esta mensagem, este apelo está alcançando, que querem agora, Senhor, renovar a aliança contigo, ou até mesmo abrir o seu coração por terem ouvido a tua palavra e te convidar a entrar e entregar as suas vidas a ti. Nós oramos por ela, Senhor, para que
as suas bocas possam confessar e os seus corações crerem. E com isso a tua palavra diz que elas serão salvas. Nós oramos por cada uma delas, Pai, para que tu possas escrever o seu nome no livro da vida. E todos aqueles que ouviram esta palavra, nós te pedimos, Deus, reforça essas alianças. Faz com que a promessa fique nítida nas suas mentes e que ergam os altares, glorificando o teu nome. Agradecidos a ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção e a consolação do seu Santo Espírito esteja com você e com todos aqueles que você ama. E você que recebe, diga amém. Amém. Boa semana. Quarta-feira, ligados no programa. Deus abençoe.